Vou explicar para vocês agora um pouco sobre o portfólio. O portfólio, ele é um documento reflexivo sobre as experiências e práticas que o professor planeja, onde será evidenciado as aprendizagens das crianças. Como assim? Os registros que nós professores guardamos, que a gente salva em algum local, eles passam por uma reflexão nossa e por uma análise. A partir daí, se criam os portfólios. Esse portfólio reflexivo das formações, ele vai ser um documento contínuo e ele vai estar presente em todos os módulos. Inicia nesse módulo 1 e tem a continuação nos outros módulos. Então, assim, nesse primeiro momento, no módulo 1, esse portfólio se divide em 3 ações. A primeira ação é a apresentação de toda a equipe de educação infantil da escola. A equipe apresenta da maneira que desejar, mas a gente indica que tenha uma foto de cada membro. Essa apresentação, tanto da equipe como os demais momentos, você pode fazer da maneira que desejar. Pode ser com cordel, com paródia, com letras de música, com alguma frase ou trecho de livro que você se identifique. Pode ser com áudio, com vídeo, porque como vai ser um documento em PDF, né, no final vai ser convertido para PDF, você tem a opção de colocar algum link, se você desejar. Fizeram a apresentação da equipe, né, que você faz brevemente, da maneira que achar melhor, você vai para a reflexão sobre práticas da escola envolvendo os direitos de aprendizagem. Esse é o passo 2. Vocês vão selecionar algumas práticas desenvolvidas e vão refletir sobre elas, sobre o que a criança aprendeu, como a criança foi acolhida, como ela foi ouvida, quais os direitos de aprendizagem foram evidenciados nessa prática. E, novamente, eu reitero que essas práticas podem ser apresentadas da maneira que vocês quiserem. Pode ser com um poema, pode ser através de mini histórias, né, que o Paulo Freire enfatiza. Enfim, você vai escolher. Quantas práticas a escola deve colocar? Fica a critério da escola. Porém, por exemplo, se a escola tem infantil 3, 4 e 5, seria interessante que se tivesse, né, pelo menos uma prática de cada um, não necessariamente de cada turma. Pode ter, por exemplo, 4 infantil 3. Enfim, a escola analisa a melhor maneira de estar evidenciando essas práticas. E como essa reflexão? Por exemplo, você escolheu uma prática em que as crianças, os professores sentiram que as crianças estavam necessitando falar sobre seus sentimentos. Então, a gente propôs, por exemplo, uma roda de conversa em família, ou a criação de um jogo, né, uma brincadeira sobre as emoções. Então, você vai falar, né, desse processo. Nessa prática foram evidenciados os direitos de expressar-se, conhecer-se. A partir dessa prática foi estimulada a expressão da criança, onde ela falou de seus sentimentos, conversou com a família a acolheu, a família ouviu. Enfim, você vai evidenciar o que a criança aprendeu com aquela prática. E nesse terceiro momento, vocês trarão uma reflexão sobre a formação e o módulo 1. Qual a importância do processo formativo na docência? Que reflexões você leva do módulo 1 sobre acolhimento? Esse módulo 1 sobre acolhimento ajudou em alguma prática da escola? Ele é necessário dentro da sua escola ou não? Ele não condiz com a realidade da escola? Então, as perguntas que eu estou fazendo é para justamente refletir e analisar esse processo formativo. Isso também você vai apresentar da maneira que você desejar. Precisa ser um portfólio longo, com muitas páginas? Não precisa. O que precisa é só você focar esses 3 pontos. Por exemplo, tem escolas que têm 2 professores de educação infantil. Na apresentação já vai pegar menos páginas. Tem escolas que são em centros de educação infantil. Já vai pegar mais páginas na apresentação. Então, não há um número de páginas delimitado, vai ficar a critério de cada escola. E cada uma traz o que mais gostaria de evidenciar. Outras orientações. É somente um portfólio por escola. E no final, você converte esse portfólio em PDF, independente se você vai usar para a construção o Canva, o Word, o PowerPoint. No final, você converte em PDF, certo? E todos os professores têm que colocar esse mesmo arquivo lá no Classroom, lá no Google Sala. E como que a gente faz nessa divisão? O portfólio é um trabalho colaborativo, é um trabalho em equipe. Os professores da escola irão se organizar e dividir essas atribuições entre si,
segundo as habilidades de cada um, segundo as necessidades de cada um. Por exemplo, novamente eu volto na infantil 3, 4 e 5, você pode estar fazendo essa organização de o infantil 3 poderia ficar com isso, o infantil 4 poderia ficar com isso, ou não. Vamos juntar uma professora do 3, do 4 e do 5 e formar uma equipe para ficar com a apresentação. Enfim, essa divisão vocês fazem na escola da melhor maneira para vocês. Por exemplo, tem uma professora que tem mais habilidade com a parte de digitação, com a parte de organização, né? 2, 3, não sei. Depende da realidade da escola. Vocês podem estar fazendo essas organizações. Vão vendo no que cada uma tem mais habilidade, no que cada uma pode estar contribuindo, para que seja feito um trabalho colaborativo. E no final vocês tenham um portfólio que evidencie o pensamento e as reflexões da escola. Não precisa ser um documento que venha gerar um trabalho muito árduo e pesado, não precisa ser assim. É somente para evidenciar e refletir sobre as práticas, sobre as aprendizagens das crianças na escola. Você pode fazer o mais sucinto possível. O importante é que se tenham essas reflexões e essas evidências das aprendizagens das crianças. O portfólio é justamente para isso, é mais para refletir e analisar essas questões. Então, só para finalizar, vocês têm 3 passos a fazerem, certo? Apresentação da equipe. 2, evidenciar práticas envolvendo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E o 3, uma reflexão sobre a formação e o módulo 1. Eu sei que podem surgir dúvidas e isso é perfeitamente normal, mas estamos aqui para ajudar, para contribuir. Qualquer dúvida, nos procurem no privado, que estamos aqui para dar esse suporte. Um bom trabalho colaborativo para todos e que no final a gente possa apreciar e saborear as nossas construções, os nossos portfólios. Paz profunda a todos e um abraço.